Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar aí sobre o Superman do David Corenswet, Superman Legacy, se ele vai parecer com o Superman do Brandon Routh, que é o Superman que quis trazer de volta, entre aspas, a vibe do passado do Christopher Reeve e falhou miseravelmente. Tem fã que acredita que é isso, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês a diferença gritante do Brandon Routh e do Christopher Reeve como Superman. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, de manhã às 7h45 e um entre as 7 e as 8 da noite. Segunda a segunda, dois vídeos. A gente fala muito sobre a DC por aqui, beleza? Bom, tem um ponto aqui que é muito importante salientar, que é o seguinte. O Superman do Brandon Routh, ele é uma tentativa indigente, desonesta, mal intencionada de continuar o legado do melhor e maior Superman live action da história, que é o Christopher Reeve. Só que ao mesmo tempo, ele é um filme que ele não consegue capturar a vibe do Superman clássico, e ele coloca um lance assim até um pouco mais dramático, que faz o filme ser over. O filme é tipo, nossa, eu vou usar uma expressão horrorosa, mas tem meninas aqui no canal. Ele já nasce datado por inúmeros aspectos, cenas, tal. Ele tenta trazer uma coisa mais dramática. O Brandon Routh não foi um bom ator escolhido, ele não é um bom ator, pra viver o Superman. Isso tudo é muito evidente no filme. Então a galerinha, eu já vi algumas pessoas na internet falando que o Superman do David Corenswet, ele vai ser tipo o Superman do Brandon Routh, tentar trazer as origens. O Superman do Brandon Routh não chega perto de trazer as origens, porque tem a visão do Bryan Singer, que é um diretor que é louco, né? O Bryan Singer, ele me lembra o Zack Snyder em algumas coisas, porque ele tinha um jeito de fazer filme de super-herói, e ele se apegava muito nisso, né? Ele era um diretor autoral e tal, mas ele tem bons filmes, inclusive, mas assim, ele tentou trazer o Superman pra mesma vibe do Christopher Reeve, só com uma pegada um pouco mais séria. E que aí que é o problema. Por exemplo, tem uma cena lá no Superman Returns que o Superman tá pairando em cima da Terra ali, que é uma ideia boa, mas isso tem que ser colocado de uma maneira decente no roteiro pra sustentá-la, que é o lance das pessoas. Ele tá ali ouvindo o mundo inteiro pedir ajuda pra ele, ele tá meio que enlouquecendo, assim, tá ligado? Tipo, que gera uma discussão, tipo, ó, mesmo sendo o Superman, ele não pode salvar todo mundo. O Superman do Christopher Reeve não tinha isso, né? O final, por exemplo, que a Lois Lane morre soterrada, ele faz o tempo voltar, né? Que não é voltar no tempo, ele faz o tempo voltar pra pegar ela ali, que é uma coisa super de... Era de ouro isso daí, era de prata dos quadrinhos, pra poder salvar a Lois Lane. E isso é uma coisa diferente, né? Tanto que tem o lance dramático, só que ele é resolvido com um lance muito bem pensado e, ao mesmo tempo, com um ar de diversão. O Superman do Brandon Routh, ele é uma tentativa de produtor, o produtor que não entende o Superman, que não entendeu o que o Richard Donner fez. Não à toa que, assim, tem a versão do Richard Donner do Superman 2 e tem a versão da Warner. Ambas são boas, só que a do Donner é um pouco melhor. O 3 e o 4 ele já não tá mais na direção, e tem um lance aqui que é muito doido. O 3 e o 4 eles já são filmes ruins, certo? Então, a partir dali, tentaram emplacar Supergirl também, que não é um bom filme. A partir dali, eles já se perderam completamente. Veio um diretor na história do... Olha o que eu tô falando. Na história do cinema, na Warner Bros., e conseguiu fazer dois filmes bons do Superman. Um diretor na história do Superman nos cinemas, ele conseguiu ter dois filmes que representam o que é o Superman. Entende o que eu tô falando? Filmes que representam o tamanho desse personagem. Um diretor conseguiu fazer isso. Teve o Bryan Singer, teve o Snyder, teve várias séries irrelevantes. Então, tipo, olha o que a Warner fez com esse personagem durante décadas. O James Gunn tá tentando trazer a vibe do Christopher Reeve. Por quê? Porque aquilo ali é o tom ideal do Superman. Isso não significa que ele vai fazer um filme datado. Pode ser que ele acerte, pode ser que ele erre, mas isso significa que ele tá tentando trazer a vibe do que é o Superman, que não é a vibe do Superman Returns. Aquilo ali é uma coisa diferente do Christopher Reeve. É só você assistir, velho, o Superman 1 e 2 e assistir o Superman Returns. Que inclusive eles falam que é a continuação do 2, né? Cara, é um filme muito mal intencionado. É filme de produtor. Tipo assim, olha, o cara ali... Se não me engano, o Christopher Reeve já tinha morrido, né? Ele tinha falecido. O cara ali já não tá entre nós. Pô, precisamos continuar essa franquia que nos deu dinheiro. Tal. Vamos tentar reinventar com um cara parecido, fisicamente falando. Vamos colocar um traje, assim, do Christopher Reeve com um negócio mais moderno. Também tinha o lance da galera reclamar que não tinha cenas de batalha. Aí essas cenas de batalha são exaustivamente repetidas em Man of Steel. E aí o Man of Steel, ele mata milhares de pessoas no final do filme ali pra deter o Zod. O Man of Steel é um filme que eu gosto, só que é aquele filme que eu não consigo falar que aquilo ali é o Superman. Aquilo ali é um filme de início da construção de um Superman que existiria na vida real.
que eu não acho que é esse Superman que a nova geração precisa conhecer. Muito longe disso. Tem herói no MCU, olha o que eu vou falar pra vocês, velho. Olha a que ponto chegamos. Que não é demérito só da DC, e sim mérito do MCU. Tem herói do MCU que foi muito mais Superman do que o Superman do Zack Snyder. Mas muito mais. Mas essa discussão eu tô fazendo aqui porque é o seguinte. Quando a galera pensa no Superman clássico, né, muito fã, e não vendo isso exaustivamente na internet é uma coisa que me preocupa. Quando você traz aqui o Superman para uma abordagem mais otimista, tem uma galera que se diz fã do Superman, se diz fã da DC e fala que o Superman é bobão. O cara que se diz fã do Superman e fã da DC e fala isso, ele não é fã dos clássicos do Superman. Ele pode gostar de outros quadrinhos, às vezes o cara nem conhece quadrinho. Ele jogou alguma coisa, ou viu algum filme, ou uma série, enfim. O Superman dos quadrinhos clássicos, ele é o cara que ele vai ali salvar um gato da árvore. Ele é um cara que ele vai chegar ali e falar pra menina não se jogar do prédio. Ele é um cara que ele vai fazer de tudo pro bem da humanidade. E ele é um cara inteligente, né? Porque muitas das vezes a DC transforma o Superman um pouco menos inteligente do que o Batman, um pouco menos inteligente do que a Mulher Maravilha, pra tentar colocá-lo em pé de igualdade. Isso é coisa de roteirista preguiçoso, né? O Morrison faz isso de uma maneira absurda. Ele pega o Superman e fala assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Ninguém é mais forte do que esse cara e eu vou mostrar pra vocês que isso funciona. O quadrinho de 2006. Você vê o Superman aeroespacial, eles mostram porque que o Superman é foda, é um quadrinho de 2022. Outro Superman que é massa, Superman American Alien, né? Alienígena americano. É o quadrinho que eu tenho aqui também, eles mostram um Superman mais moderno que também funcionaria nesse filme, nessa nova geração. Tudo é uma questão de bom roteiro e boas produções. O Superman Returns ele é um filme mal intencionado. Um outro ator que não tem 10% do talento do Christopher Reeve pra fazer o Superman, nem como Clark Kent, nem como Superman. Eu falo isso, velho, sem nenhum tipo de receio, sem medo. A galera fala, nossa, mas ele tá legal no Crises Infinitas Terras. Já falei que Crises Infinitas Terras da CW é patético aquilo ali, tá ligado? De você achar que aquilo ali é bom. Eu sempre falo isso aqui, a galera fica brava, nossa, não sei o que. Inclusive, um inscrito falou um negócio que eu achei engraçado. Ele falou assim, pô, você não acha que se você fosse menos sincero, você ia ter mais inscrito? E eu falei, não, porque senão não ia ser eu aqui, eu ia estar interpretando um personagem. Aí desligaria a câmera e ia estar xingando sozinho aqui no quarto. Não ia fazer sentido. Se não é pra fazer de verdade, eu não faço, tá ligado? Eu sempre falo, a DC é muito maior do que essas produções. O potencial é sempre muito maior e as pessoas nivelam por baixo. A DC tem 10 anos que está sendo nivelada por baixo aí, não adianta eu ficar gritando aqui igual um louco. Enquanto não tiver produções ou um universo de sucesso, enfim. Agora, tem um lance aqui que é importante falar também, que é o seguinte. O James Gunn tá se baseando em alguns grandes quadrinhos do Superman. Grandes Astros Superman, Superman As Quatro Estações. Tem gente que fala que até que ele tá se baseando no Superman Brainiac do Geoff Johns, eu não sei. Mas só esses dois quadrinhos, que eu acho que são alguns dos melhores, eu colocaria tipo O Legado das Estrelas também, O que Aconteceu ao Homem de Aço, tem outros, né, que são legais. Os mais atuais, Alienígena Americano é muito legal, o Aeroespacial é muito legal, o Superman tem inúmeros quadrinhos bons. Os clássicos do Superman são quadrinhos acima da média. Se você não leu, leia, porque são algumas das melhores coisas que a DC já fez e que quadrinhos de super-herói já fizeram. É tipo o conceito perfeito do super-herói, certo? O fato dele se basear nesses dois quadrinhos já diz muito sobre o que pode ser o filme dele. Vai ser bom ou se vai ser ruim, a gente não sabe, a gente tem que assistir pra saber. Mas eu tenho certeza que, igual eu falei aqui pra vocês, que vai ser diferente do Brandon Routh, vai ser diferente do Henry Cavill e vai ser diferente do Superman Lois. Eu quero um Superman divertido. O Superman, velho, ele é muito carismático, ele é muito carismático. Ele é aquele personagem que só de você olhar pra cara dele, você fala, eu gosto desse cara, eu queria ser esse cara, entendeu? Só que muitas das vezes as pessoas não sabem escrevê-lo e as adaptações, desde o Superman 2 até hoje, olha quantos anos já se passaram, eles não conseguiram trazer aquele tom lá de 78 ou do Superman 2. E é o que o James Gunn tá tentando trazer. Eu acho que é a ideia que ele quer. Então, só essas duas HQs que eu já falei aqui já diz muito sobre o que pode ser esse filme. Quando eu falo do Superman aqui, eu sempre indico alguns quadrinhos. Às vezes a galera compra o quadrinho, se pode comprar, porque a gente sabe que quadrinho às vezes fica caro, mas às vezes fica caro. Não, hoje em dia está caro. A galera vai lá no DM do meu Instagram e fala, Fernando, valeu, você me deu sua indicação. O quadrinho que eu indico pra você, que nunca leu um quadrinho do Superman, Superman Grandes Astros. Compra de Natal, sei lá, pede pra sua namorada, pro seu namorado te dar de presente, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu tio, pra sua tia rica. Esse quadrinho é o que vai fazer você entender o que é o Superman. Você vai ver como é normal ele ser foda, como é normal ele ser o mais foda que existe. É nesse quadrinho, aí você vai gostar dele nesse quadrinho. Você vai falar, porra, da hora, tal. Eu recomendo esse, mas tem outros. Tem o
As 4 Estações, que é maravilhoso, tem vários outros. Mas eu aconselho esse porque tem um final bonito pra caramba, eu acho que é um Superman super divertido, tem vários momentos massa pra caramba. Eu acho que esse é um quadrinho que ele é fácil de ser lido, inclusive, e essa nova geração não gosta muito de ler, não é mesmo? Muito triste isso, né? Finalizando esse vídeo aqui, a ideia do Superman Legacy não é a mesma do Superman Returns. Não é a mesma, você pode ter certeza. Vão ser filmes diferentes. E o James Gunn é um diretor muito diferente do Bryan Singer. Muito diferente. Os dois fizeram filmes de super-herói, mas eles são diferentes. Assim como o Zack Snyder, os 3 são diferentes. Se você misturar os 3, eles são diferentes. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu método, né, de fazer um filme de super-herói, cada um tem a sua narrativa. O James Gunn também, ele escreveu o filme. Sei lá, você assiste o Esquadrão de James Gunn, por exemplo, pode ser que seja uma narrativa ali baseada em construção de herói, basicamente, para os heróis que vão aparecer no Superman Legacy, para o Superman e para a Lois. Olha como ele constrói bem a Caça-Ratos. Olha como ele constrói bem o Tubarão Rei, né, que tem gente que fala, ele ficou bobão e tal. Tem uma cena do Tubarão Rei, tipo, dando um fatality no soldado lá, os caras falam que ele ficou bobão, né? É engraçado pra caramba. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha do Superman Returns, a galera comparar com o que o James Gunn quer fazer agora. Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, até a próxima.